Olá, pessoal! Então vamos dar início aqui a mais uma correção de exercícios da nossa tarefa. Então, o exercício 5 fala o seguinte: observe ao seu redor e relacione objetos que indiquem a presença de ângulos retos. Bom, nós temos uma diversidade de objetos, cada um aí na sua casa, então, vocês podem olhar os cantos das paredes, o ângulo entre a parede e o chão, os cantos das portas, das janelas, até mesmo das mesas que tiverem formato retangular, tudo isso são exemplos de objetos, então, que têm a presença de ângulos retos. O quadro, o espelho, entre outros, ok? A questão 6 nos diz: procurando entender a definição de retas perpendiculares, João fez uma anotação para mostrar ao seu professor na aula seguinte. Se a anotação que escreveu estiver correta, é possível que ele tenha escrito que retas perpendiculares são retas? Opção A: concorrentes que formam um ângulo reto entre si. Correta. A opção correta já é a primeira, tá? Para uma reta ser considerada, duas retas serem consideradas perpendiculares, elas primeiro precisam ser concorrentes, ou seja, se cruzarem em algum ponto e depois formarem um ângulo reto entre si. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Já no módulo seguinte, a questão 5 pede para que a gente verifique com o auxílio do transferidor o ângulo assinalado em cada figura dada. Então, vamos lá. Vou mostrar alguns aqui para vocês, ok? Então, de posse do meu transferidor, lembrando que eu tenho que pegar o meu transferidor aqui. Então, vou medir esse cantinho primeiro. Coloco o meinho dele lá no vértice do ângulo bem certinho, alinhado com a semirreta que está aqui embaixo. E se vocês observarem, a outra semirreta no meu desenho está indo lá no 120, mas é porque o meu transferidor ele começa a contar da esquerda para a direita. Então, eu vou contar manualmente, tá? Então, dos 180, cada espacinho eu vou contar 10. Então, vai dar 10, 20, 30, 40, 50, 60, ok? Aí eu posso fazer isso para os demais ângulos também. Então, vou pegar meu transferidor, vou trazer aqui para outra ponta agora. Esse vai dar certinho, ó lá. Alinhei e quando eu olho, está batendo lá nos 60 graus. E eu posso fazer isso em relação ao ângulo lá do topo. Opa, mas e agora? Como é que eu faço para o meu transferidor chegar aqui? Então, vou girar o meu transferidor. Vou alinhar aqui com o 0 para ficar mais fácil a visualização. Ok? Olha lá. Então, opa, faltou um pouquinho. Então, novamente, está dando lá aproximadamente 60 graus. Ok? Então, nesse primeiro caso, os três ângulos medem, então, 60 graus. Então, nós temos aqui um triângulo equilátero, um triângulo que tem todos os lados iguais. Agora eu vou pegar meu transferidor novamente e vou medir aqui no segundo. Então, olha lá. Então, eu vou de trás para frente, tá? 10, 20, 30 graus. Alinhando aqui na outra ponta, claro que já dá para a gente ver que vai dar 90 graus, né? Olha lá, 90 graus certinho. Então, 30, 90. Aqui eu vou girar para alinhá-lo. Alinhei. Então, o outro ângulo está dando de 60 graus. Então, vamos anotar aqui as nossas respostas. Então, esse cantinho menor aqui deu 30 graus. Aqui que deu já, visualmente, nós já conseguimos saber que é o ângulo reto de 90. E aqui em cima, então, 60 graus. Questão 7. Para medir o ângulo, o Jorge posicionou o transferidor conforme mostrado na figura. Observem que ele não alinhou o 0, certo? Ele colocou de uma maneira bem aleatória. E aí, a gente pode tirar essas duas medidas de duas maneiras diferentes, inclusive. Se nós olharmos a escala de fora, nós temos 75 graus em um deles e 140 no outro, certo? Se nós olharmos a escala de dentro,
nós temos 105 graus e 40. Então, eu vou resolver com os dois valores. Então, nós vimos que quando eu faço esse alinhamento qualquer aqui com o transferidor, então basta eu pegar o ângulo maior menos o menor. Então, olhando a escala de fora, eu tenho 75 e 140. Então, eu faço 140 menos 75 graus. Isso vai me dar como resposta 65. Agora, se eu olhar a escala de dentro, eu tenho que chegar no mesmo resultado. Na escala de dentro, eu tenho um ângulo de 105 e o outro no 40. Então, 105 menos 40, que também vai dar, claro, 65 graus. Ok? E a nossa alternativa correta, então, a alternativa B. Agora, em relação aos ângulos e as suas classificações. Observe atentamente a figura. Quais são os ângulos agudos? Então, aqui nós temos um ângulo agudo só, que é o ângulo POR. Ou, se alguém escrever na ordem diferente e colocar ROP, também está correto, certo? Quais são os ângulos retos? Bom, retos nós temos dois. O ângulo AOB e o ângulo que está do lado, que é o ângulo BOR, que se também foi escrito na ordem contrária, ROB, tem o mesmo significado, ok? E quais são os ângulos obtusos? Então, como ângulo obtuso, nós temos o ângulo AOP. Só que nós temos mais um também, que nós podemos juntar dois ângulos em um, que é o ângulo POB. Olha só, nós podemos considerar esse ângulo todo. Ele também é um ângulo obtuso. Aí vocês podem questionar, professora, mas tem uma semirreta passando ali no meio. Não tem problema, ok? POB, esquece a semirreta R, ó, ela não está no meu ângulo, então ele é obtuso também. Pergunta 5. Será que a soma de um ângulo agudo com um ângulo obtuso será sempre um ângulo raso? Responda usando um exemplo. Pessoal, será que se eu somar um ângulo agudo com obtuso sempre vai dar um ângulo raso? Não, né? Não tem fundamento essa pergunta. E para você justificar, qualquer exemplo, certo? Eu vou usar um aqui. Vou pegar um ângulo agudo de 40 graus, certo? E vou pegar um obtuso de 110. 110 mais 40 é 150. E 150 não é um ângulo raso. O ângulo raso deverá ter 180 graus. A seguir, estão representados dois ângulos que foram medidos com o auxílio de um transferidor. Pessoal, questão da avaliação nacional COC, ok? Então, olha só, o meu transferidor está marcando ali de um lado 45 graus. E o restante dele, até fechar todo o transferidor que é de 180, está marcado um ângulo X. Um dos ângulos é agudo de medida 45, tá lá? O outro ângulo, representado por X, tem a seguinte classificação e medida. Então, olha só, o X é o quanto falta do 45 para chegar no 180. Então, para eu descobrir o valor dele, basta eu fazer 180 menos 45. 180 menos 45 dá 135 graus. Mas aí nós temos duas opções, a C e a D. Na C diz que esse ângulo é agudo e na D diz que esse ângulo é obtuso. A alternativa correta, então, é a D. 135 graus é um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 e menor que 180.